Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos aqui na primeira parte, que é sobre a profissão da nossa fé. Estamos na segunda sessão, que é a profissão da fé e os símbolos da nossa igreja, da nossa fé católica, da nossa doutrina, que é o nosso credo, que nós estamos começando a estudar o credo, né? E nós estamos no primeiro capítulo, que diz creio em Deus, e estamos no primeiro artigo, que diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Hoje, nós vamos entrar aqui a partir do número em negrito aqui do catecismo, que fica ao lado da página, no número 214. Deus, aquele que é verdade e amor. Bem, até o nosso último encontro, então, nós estávamos refletindo sobre o nome de Deus, sobre quem Deus é. E hoje nós vamos ver que Ele é o quê? Ele é verdade e amor. Deus, aquele que revelou-se a Israel como aquele que é rico em amor e em fidelidade. Estes dois termos exprimem de forma condensada as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra com benevolência, bondade, graça, amor. Ele mostra a sua benevolência, melhor dizendo, né? Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, sua bondade, graça e amor. Mas também sua confiabilidade, sua constância, fidelidade e verdade. Celebro o teu nome por teu amor e verdade, como está no Salmo 138. Ele é a verdade, pois Deus é luz, nele não há trevas. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Deus também é amor, como ensina o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8. Bem, então, esses são atributos divinos. O que são atributos divinos? São características de quem é Deus. Deus, ele é formado por uma essência, assim como o ser humano. O ser humano é formado pelo espírito, pela alma e pelo corpo. Corpo físico, espírito, no caso, o espírito nós podemos distinguir como sopro de Deus, como vida, e alma, que é a alma humana, que é a nossa psique. São os nossos pensamentos, emoções, capacidade de tomar decisões, onde nós guardamos nossas alegrias, nossos sentimentos, nossas emoções. Então isso forma o espírito humano, que não é a mesma coisa que o espírito que vem de Deus, que é o ruá, que é o sopro de vida, é outra coisa, né? Então São Paulo vai dizer que o ser humano é formado por corpo, que é a nossa matéria orgânica, por alma, que é o nosso espírito humano, e também é formado pelo espírito. Esse espírito último é o sopro da vida, que quando ele sai, esse sopro da vida, dizemos, fulano morreu. Porque saiu o sopro da vida. Ficou a alma e ficou o corpo. Ficou a alma, que é o espírito humano, e ficou o corpo. O corpo volta para a terra de onde veio. Até então vai ser totalmente diluído, desintegrado. E a alma é imortal. Ela então vai seguir o curso aí da sua justiça, do que ela tem como direito, do que ela recebe de Jesus, do que ela recebe do Senhor, segundo o que a própria pessoa fez na vida, que são os julgamentos, né? Mas então a essência do ser humano é o que nos faz como ser humano, o que eu sou. Então, o que é a essência do ser humano? Hoje, a essência do ser humano é ser pecado, é pecar.
Essa é a essência do ser humano. Mas o ser humano foi criado para o pecado? Não. O ser humano foi criado para o amor. O ser humano foi criado para amar e ser amado. O ser humano foi criado só para conhecer o amor. Mas, pela tentação, ele então se deixou levar por essa mentira de Satanás, ali no caso a serpente, e contraiu o pecado, né? É coisa que não é inerente ao ser humano, não é inato ao ser humano o pecado. Hoje porque o ser humano, quando é gerado, já ele contrai o pecado original e, consequentemente, todos os outros pecados. Mas isso não pertencia ao ser humano, não era a essência do ser humano. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, hoje, os atributos do ser humano, ele é pecador, essa é a essência dele. Enquanto que Deus é amor, é misericórdia. Mas aqui estamos vendo outros atributos de Deus. Ele é bom, ele é cheio de graça, ele é amor, é confiável, é constante, é fiel, é verdadeiro. Nele só há luz, não há trevas. Então Deus é luz. Veja, então temos muitas características de Deus aqui para nós observarmos. E do homem? Do homem, por causa do pecado, o ser humano é confiável? Não, não é. O ser humano, ele é bom? Não é. Não é bom. Muitas vezes ele é muito mau. Mais mal do que bom. O ser humano sempre anda na luz? Não. O ser humano muitas vezes caminha nas trevas do pecado, da incredulidade, do ateísmo. Não acredita em Deus, não confia em Deus, não busca Deus. Então, quer dizer, são características contrárias. O Deus é rico em amor e fidelidade. O homem é rico em amor e fidelidade? Não, não é. O homem é rico muitas vezes de raiva, de ódio, de maldade, de ciúmes, de inveja, de arrogância, de prepotência. Isso é a riqueza do ser humano que é pecador. Então veja que não dá para comparar um ser humano com Deus, porque as características são muito distintas, são muito diferentes. Agora, o ser humano foi criado para o amor, aí que está. Só que ele perdeu essa característica, essa essência, ele perdeu, né? Quando do pecado original. Agora Deus está tentando devolver ao ser humano essa característica. Então, por isso que Deus investe no ser humano tudo que ele pode, tudo que ele tem. Toda a sua riqueza, que é amor infinito e misericórdia infinita, benevolência infinita, ele vai investindo no ser humano. Para que o ser humano volte a ser o que ele foi criado para ser. O ser humano foi criado para ser amor, ser um poço de amor. Amor, bondade, perdão, misericórdia. Ele foi criado para isso. Mas o homem se tornou egoísta, se tornou avarento, se tornou mesquinho, se tornou arrogante, prepotente, longe de humildade. Aí não tem humildade, porque o ser humano se tornou prepotente, orgulhoso, vanglorioso. E ele faz as coisas tudo para querer ganhar algo, ganhar. Ele quer ganhar algo, ele quer ter algo para ele. Nem que tem que roubar, tirar dos outros, desfazer dos outros, humilhar os outros, não tem problema. Ele faz assim. Então veja que são características muito diferentes. Mas, então é impossível o homem voltar a ser o que ele era? O motivo pelo qual ele foi criado é impossível? Não, não é impossível. Porque Deus, como estava dizendo, ele investe no homem tudo que ele tem e tudo que ele é. Então toda a grandeza de Deus, toda a glória de Deus, toda a misericórdia de Deus, bondade, amor, tudo isso ele coloca no Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo isso que forma Deus. Entende? Então vamos imaginar assim. Eu sei que é um mistério, eu sei que nós não vamos entender isso nunca,
Mas vamos contemplar um pouquinho o mistério. Então, dá para a gente contemplar? Dá. Então, vamos lá. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a personalidade de Deus. Vamos decidir assim. O Espírito Santo é o caráter de Deus. É a personalidade. É o que Deus é. Veja que o Deus, que é Pai, ama o Filho no Espírito. Então, tudo que o Pai tem para fazer com o Filho, ele o faz no Espírito Santo. Ok? Aí o Filho. Qual é a essência do Filho? É o Espírito Santo também. Por quê? Porque tudo que o Filho faz referente ao Pai é no Espírito. Então ele responde a esse amor do Pai, ele corresponde a esse amor do Pai, ele se entrega totalmente ao Pai no Espírito. Então o que é o Espírito? É a essência divina. É o que une o Deus que é Pai com o Filho. Não existe algo mais importante na Santíssima Trindade do que o Espírito Santo. Não existe. Não existe algo mais profundo do que o Espírito Santo na Santíssima Trindade. Não existe. Aí o que Deus faz? O Pai. Ele envia seu Filho em forma humana, muito bem, para ter sangue, derramar na cruz, pagar nossos pecados. Recebe o Filho de volta e aí ele vai enviar o Espírito Santo. O Espírito que é dele, somente dele e do Filho, que é a essência, que são as características de Deus. Essas características de Deus foram infundidas em nós. Então nós sofremos uma infusão. O que é uma infusão? Algo que vem de fora para dentro. Então no batismo, no nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo por infusão. E com o Espírito Santo nós recebemos todas as características de Deus. Nós recebemos toda a essência de Deus. Nós recebemos tudo que Deus é. Por que nós recebemos tudo que Deus é? Para nos tornarmos iguais a Ele. Então, abandonarmos tudo que nos oprime, que nos deprime e que nos dá doença, tudo que nos leva à morte, para adquirirmos tudo que é vida, vida em abundância, vida eterna, vida plena, que são os dons de Deus, as características de Deus, que são coisas divinas, que nós não tínhamos acesso a isso nunca, nunca, nunca. E agora, porque o Filho se encarnou, isso aí foi humanizado. Deus deu um jeito de humanizar isso e colocar em nós. Então agora sim, agora eu posso ser bom. Eu posso ser o que mais? Vamos ver aqui. Fiel, posso ser verdade, posso ser constante, posso ser ter graça de Deus, sim. Posso ser benevolente, posso ter luz e posso ser luz também. E posso ser verdade. Então os atributos que pertenciam somente a Deus, Ele agora os colocou em mim, para que eu seja transformado em vida divina. Minha vida humana seja transformada em vida divina. Ok, querido irmão, querida irmã? Até aqui estamos compreendendo bem? Vamos lá, no 215 agora. Deus é a verdade. O princípio da tua palavra é a verdade, como diz o Salmo 119. O princípio da tua palavra é a verdade. E tuas normas são justiça para sempre. Então, outra característica de Deus, ser justo. E nós? Nós, se não usarmos as características de Deus, o ser humano é injusto. É injusto. Ele não sabe considerar as coisas como Deus considera. Então, ele vai fazer uma divisão, por exemplo, uma partilha de alguma coisa, ele pode querer dar mais aos que são da sua família, às pessoas que mais ele gosta, que mais ele ama, e dar menos aos que ele não conhece, aos que ele acha que não precisam. Então, a justiça dos homens é diferente da justiça de Deus. Por isso que agora, uma das características de Deus, que também é ser justo, foi dada a nós também. Ok? Sim, Senhor, vai dizer aí
O segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Sim, Senhor, Deus, és tu que és Deus. Tuas palavras são verdade. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. Sempre. Nenhuma promessa de Deus ficará sem se realizar. Porque a palavra dele é a verdade. E a verdade, ela acontece. A verdade, ela se sobressai. A verdade, ela mata a mentira. Ela destrói a mentira. Então, se as palavras de Deus são verdade, e, por exemplo, no Antigo Testamento são promessas de Deus, né? O Antigo Testamento é cheio de promessas de Deus. Mas se a palavra de Deus é verdade, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Muitas já foram. Muitas. Jesus veio cumprir as promessas do Pai. Olha que coisa bonita, né? Jesus é o cumpridor das promessas do Pai. Vamos lá. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. É por isso que podemos entregar-nos com toda a confiança à verdade e à fidelidade da sua palavra em todas as coisas. Então, nos entregarmos com confiança à verdade e à fidelidade da palavra de Deus. Devemos nos entregar em todas as coisas. Não temos medo de nos entregar. Não podemos ter medo. O medo não vem de Deus. O medo não vem do Espírito Santo. O medo vem da falta de confiança, da falta de fé. Aí ele vem. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador que induziu a duvidar da palavra de Deus, da sua benevolência e da sua fidelidade. Não é verdade? Quando o demônio, através da serpente, foi conversar com a Eva, né? Ele falou, é verdade que Deus vos proibiu de comer de todos os frutos das árvores do jardim? Eva falou, não, nós podemos comer de todos eles, menos daquela árvore que está ali no meio do jardim. Porque Deus disse, olha o que ela falou, Deus disse que no dia em que nós comermos daquele fruto, nós morreremos. Aí o que fez o tentador? O que fez Satanás? Colocou dúvida no coração de Eva. Falou, não, de jeito nenhum. Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vós vos tornareis deuses, conhecedores do bem e do mal. Bem, então, ele colocou uma possibilidade de dúvida no coração de Eva. Uma possibilidade. E Eva aderiu a essa possibilidade de dúvida e duvidou do que Deus falou. Então, duvidou da palavra da verdade que vem de Deus. Duvidou da verdade que é Deus. E o que aconteceu? Bem, a maior desgraça do universo todo, né? O pecado original. A verdade de Deus é a sua sabedoria que comanda toda a ordem da criação e do governo do mundo. Deus, que sozinho criou o céu e a terra, Deus quer dizer o Pai, o Filho e o Espírito, porque os três criaram, né? É o único que pode dar o conhecimento verdadeiro de toda coisa criada na sua relação com Ele. Deus é verdadeiro também quando se revela. O ensinamento que vem de Deus é uma doutrina de verdade. É a verdade. Quando Deus fala, quando Deus ensina, Ele ensina somente a verdade. Deus não tem interesse nenhum em contar uma mentira para você, enganar você. O que Deus ganharia com isso? Se Ele quer você de volta para Ele, como que Ele vai te enganar? Como que Ele vai levar você de volta a Ele por uma mentira? Como isso? Quando enviar seu filho ao mundo, será para dar testemunho da verdade. Então, quando o pai envia o filho, esse filho vem para dar testemunho da verdade. Isso está em João 18:37. Porque ele é a verdade. E tanto é que ele fala, no comecinho do Evangelho de João, ali capítulo 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja, querido irmão, querida irmã, tudo foi feito para se relacionar com Deus. Então toda a criação de Deus, o universo, todos os sistemas solares, as galáxias e o ser humano que foi colocado em um desses planetas como objeto de Deus. Então por que Deus criou tudo isso? Para se relacionar com tudo isso que Ele criou. Então Deus tem relação com as coisas criadas? Tem, sim. Ele se corresponde com as estrelas, com as galáxias, com os planetas. Isso tudo são expressões do amor de Deus. Por isso que se correspondem. Agora, por último, Ele criou o ser humano. Criou segundo a imagem e semelhança dele. Veja que são atributos que ninguém tem. Os anjos não têm imagem e semelhança de Deus. E olhe em que altura estão os anjos. Mas não têm imagem e semelhança de Deus. As plantas não têm, os animais não têm imagem e semelhança de Deus. Mas você tem. Eu tenho essa imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos que ser verdadeiros. Homens e mulheres que vivem na verdade, que abandonam a mentira, que pisam na mentira, que destroem a mentira, para vivermos a verdade. Se nós não vivermos a verdade plena, querido irmão, querida irmã, nós não vamos habitar no céu para todo sempre com Deus. Se minha vida é uma vida baseada em mentira, em ilusão, em amor aos bens deste mundo, o que eu vou fazer no céu? Eu não vou fazer nada, não tenho nem como entrar no céu. Para que eu vou entrar no céu? Se eu me apaixonei pelas coisas da terra, se eu me apaixonei pelas fraquezas humanas, que é a mentira, a inveja, o ciúme, é a raiva, é o poder, é o ter, é ser rico, ser milionário, é ser isso, ser aquilo. Eu me apaixonei por tudo isso. Como é que eu vou para o céu agora? E qual a finalidade de eu ir para o céu se eu me apaixonei pelas coisas da terra? Não tem finalidade nenhuma. Eu tenho sim que me apaixonar pelas coisas de Deus, pelo Deus que é verdade, pelo Deus que é luz, pelo Deus que é amor. E eu também tenho que ser igual a Ele, amor, luz, verdade. Tenho que romper com a mentira. Tenho que romper com tudo que me destrói, com tudo que é desamor. Tenho que romper com tudo isso. Bem, vamos lá. Deus é verdadeiro também quando se revela. Assim, Jesus disse: eu vim para dar testemunho da verdade. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Então, você pode conhecer a Deus pela inteligência? Pode conhecer, sim. Pode conhecer sim, mas muito mais pela experiência. Mas Ele deu inteligência para você definir, decidir, distinguir o que é certo e o que é errado. Bem, Deus é amor. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para revelar-se a ele, a Israel, e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele. Ser dele o quê? Ser seu amor gratuito. Israel, o país todo aí, estamos falando de Israel como nação, Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo, de perdoar-lhe a sua infidelidade e seus pecados. O amor de Deus por Israel é comparado ao amor de um pai por seu filho, como está em Oséias 11. Este amor é mais forte do que o amor de uma mãe pelos seus filhos. E olha que o amor de mãe é o maior amor que a gente conhece aqui na Terra. Não existe maior amor do que da mãe pelos filhos. Aqui na Terra, esse é o maior amor. Mas o amor de Deus supera o amor de mãe. Deus ama seu povo mais do que um esposo ama sua bem-amada. Este amor se sobreporá até as piores infidelidades. Irá até a mais preciosa doação. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. O amor de Deus é eterno. Os montes podem mudar de lugar, as colinas podem abalar-se, mas o meu amor não mudará. Isaías 54, então uma declaração do amor de Deus por nós.
Eu te amei com amor eterno, por isso conservei por ti o amor. Como está em Jeremias 31:3. Mas São João irá ainda mais longe ao afirmar: Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, né? O próprio ser de Deus é amor. Ao enviar na plenitude dos tempos seu Filho único e também enviar seu Espírito de amor, Deus revela o seu segredo mais íntimo. Ele mesmo é eternamente intercâmbio de amor. Pai, Filho e Espírito Santo, e destinou-nos a participar deste intercâmbio. O que é destinar? Quer dizer, nós somos criados para o amor, meu querido irmão, minha querida irmã. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Nós somos criados para o amor. Isto é, para sermos amados por Deus e pelas pessoas, e para amarmos a Deus e as pessoas. Tudo que sair fora deste contexto na sua vida está errado. Tudo que sair fora. Por exemplo, eu tenho direito, segundo aí a graça que Jesus nos trouxe no batismo, eu tenho o direito de ser amado por Deus. Não é que eu adquiri esse direito, Ele mesmo me deu. Ele mesmo consentiu, Ele constituiu, como se fosse uma lei divina. Ele constituiu uma lei divina dizendo que Ele vai me amar eternamente. Não importa o que eu faça. Então, se Ele constituiu uma lei divina de amor, que vai me amar para todo sempre, então eu tenho direito a ser amado por Deus. E esse direito que eu tenho de ser amado por Deus nunca me foi negado. Nunca. Mas, com esse direito, eu também adquiro deveres. Qual é o meu dever de adquirir esse direito de Deus? Agora, qual é o meu dever? O meu dever é de amar as pessoas do jeito que Deus me ama. Da mesma forma que Ele me ama, eu tenho que amar as pessoas. Então, é um direito que eu recebo e um dever que eu tenho a cumprir. Isso é uma constituição divina, é uma lei divina. Então, você tem o direito de ser amado de Deus e tem o direito de ser amado por mim. Eu tenho o direito de receber o amor de Deus e tenho o direito de ser amado por você. Então, essas são leis divinas, querido irmão, querida irmã, que foram implementadas, foram colocadas dentro do nosso coração. E nós não podemos recusar essas leis. Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu fui criado para o amor. Então, se eu não corresponder a essas leis, a essas constituições divinas, eu estou me colocando numa situação de desespero, estou me colocando numa situação de maldição, estou me colocando numa situação de morte, de maldição eterna. Sendo que a bênção eterna vem pelo amor. Então aí está, se Deus é amor, Deus é verdade, Deus é luz, e nós somos imagem e semelhança de Deus, nós também somos amor, nós também somos verdade e somos luz. Mas temos que viver isso. Se até hoje você não viveu direitinho isso, começa hoje. Começa agora. Não diga assim, eu não tenho mais tempo, já perdi muito tempo. Não olhe o que você perdeu, não olhe o tempo que você perdeu. Não olhe. Olhe os minutos que você tem pela frente. Por exemplo, você pode falar, mas eu estou aí com 80 anos. Eu nunca fiz isso, agora estou escutando aí o Luiz Carlos falar isso. Eu já estou com 80 anos, já estou indo para a morte. O que eu vou fazer mais da minha vida? Meu irmão, minha irmã, se você tem 1 minuto de vida, 1 hora de vida, ainda use com todo o potencial que Deus te dá. Não importa se você já passou 80 anos, mas se você tem ainda 1 hora de vida, viva com intensidade essa 1 hora no amor de Deus e você vai ver aí toda a grandeza, toda
a graça que Deus vai realizar na sua vida. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos encerrando aqui por hoje, então. Pedindo à Virgem Maria que interceda por nós, para que consigamos ser homens e mulheres que vão caminhar no amor, na misericórdia, não mais na raiva, no ódio, na falta de perdão, nas mágoas. Isso aí só entristece e mata o ser humano. Ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.